Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a regularização dos precários do Estado é uma condição essencial da defesa dos próprios serviços públicos. É um ato de justiça para com quem é há demasiados anos ofendidos na sua dignidade profissional e impedidos de projetar a sua vida. Mas é também um sinal para todo o setor privado. Um Estado que não dê ele próprio o exemplo nunca combaterá eficazmente os abusos do privado. Com a intervenção do Bloco foi possível incluir neste programa de regularização grupos de precários que estavam excluídos da proposta inicial do Governo. Após a intervenção do Bloco foram incluídos os estagiários e os trabalhadores em falso outsourcing. Garantimos uma norma de proteção contra o despedimento de precários até à realização dos concursos e também regras de acesso à informação ao longo do processo. Deixámos caminho aberto para o alargamento do processo às autarquias. Estabelecemos prazos para cada um destes objetivos. Neste processo, houve trabalhadores que se mobilizaram e que já viram reconhecido o seu vínculo, como os precários do Centro Hospitalar do Oeste. Há trabalhadores que já receberam respostas positivas das comissões. Houve dirigentes que se empenharam em fazer justiça. Mas o processo nas comissões de avaliação tem sido também marcado por atrasos, por falta de informação, por tentativas de boicote, por decisões flagrantemente erradas face à letra da lei que aprovamos. Desde que o Bloco criou há uma semana um endereço eletrónico para denúncias sobre o que não está a correr bem no programa, recebeu mais de 100 queixas por dia. Trazemos hoje ao Parlamento casos concretos, a apreensão e a exigência dos precários que nos escreveram. Fazemo-lo porque não aceitamos que a lei que aprovamos seja contornada pela administração ou que o Governo seja menos exigente do que o que ficou na lei. Fazemo-lo porque entendemos que o Governo deve atuar imediatamente para corrigir as falhas e os atrasos e para garantir que ninguém fica para trás. A partir das mais de 600 situações que nos chegaram, há 6 problemas que precisam hoje, agora, de uma resposta urgente e concreta e de um compromisso do Governo. O primeiro prende-se com a combinação explosiva de atraso no processo e falta de informação. Os concursos deviam ter sido abertos em meados de fevereiro. Estamos em março. Para agravar o problema, falta aos trabalhadores o ponto de situação do seu processo e não existe agora um calendário público e transparente. São centenas os precários que nos escreveram a dizer que ainda não receberam nenhuma resposta das comissões de avaliação, que não sabem quando vão tê-la, que não percebem porque não há decisões, que estão a adiar as suas vidas à espera dessa resposta. Senhores Ministros, todos sabemos que isto é a vida das pessoas. Não podemos acabar o mês de março sem que os processos estejam analisados e sem que os concursos comecem a ser lançados. Se há até ao momento 854 processos homologados, o que impede que estes trabalhadores sejam já submetidos a concurso? Qual é o interesse em atrasar o processo, desde logo, destes trabalhadores? Nada o justifica. Se existem já neste momento 7.844 pareceres favoráveis das comissões de avaliação, por que esperar para homologar estes processos e abrir os concursos? O segundo problema prende-se com o mecanismo de proteção que a lei define para que os trabalhadores abrangidos pelo processo tenham o contrato prorrogado até à conclusão dos concursos. Em muitos casos, a aplicação desta norma não está a acontecer. Exemplo, estive como assistente técnica no hospital entre setembro de 2016 e setembro de 2017. Candidatei-me ao PREV-PAP, mas o contrato acabou e vim embora. Agora estou num novo contrato de emprego e inserção. Não sei nada sobre o meu processo. Tenho 2 filhos e preciso de saber se vou ter uma oportunidade de trabalho. Outro exemplo, somos 100 precários a exercer funções precárias na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. A direção já confirmou por escrito que exercemos funções permanentes. Não temos nenhuma informação da CAB. Os nossos contratos acabam nos próximos meses. Vão ser prorrogados? Outro exemplo, somos funcionários administrativos na Universidade do Minho, a recibos verdes há vários anos. A reitoria mandou-nos para casa e diz que está a aguardar uma reunião com o Ministério para saber se pode abrir concursos. Outro exemplo, a Comissão de Avaliação entendeu, dizem os trabalhadores da ANAC e da ANACOM, que nós não fazemos parte do âmbito de aplicação da portaria que regula o PREV-PAP. O que não tem lógica, porque justamente nós fizemos uma alteração na lei para incluir estes trabalhadores. Mas foi na base deste entendimento que lhes negaram um mecanismo de proteção. Senhores Ministros, o atraso das comissões de avaliação não pode privar os precários do mecanismo de proteção que a lei lhes confere. O Sr. Primeiro-Ministro disse neste Parlamento que entendia, e bem, que o mecanismo seria aplicado e deveria ser aplicado desde já.
A interpretação é correta, mas o Governo não está a garantir as decisões concretas que protejam as pessoas. Têm de ser dadas instruções claras aos dirigentes para que os contratos sejam prorrogados e retomados, como aconteceu, aliás, no Centro Hospitalar do Oeste. O terceiro problema são as interpretações criativas do conceito de necessidade permanente feita por dirigentes de serviços que procuram por essa via boicotar a lei. Ontem estivemos reunidos com trabalhadores científicos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, aqui em Lisboa, que tem várias unidades de investigação. Na instituição há mais de 200 candidaturas ao processo de regularização, ao PREV-PAP. Sr. Ministro, senhores deputados, sabem quantos investigadores permanentes existem no quadro da faculdade? 2 investigadores permanentes. Ninguém acredita que uma instituição desse tipo possa ter apenas 2 necessidades permanentes, mas há inúmeros institutos públicos ou ligados a universidades em que está a acontecer interpretações que visam recusar a regularização destes trabalhadores da ciência. E também noutros setores. Exemplo, sou mediadora educativa num agrupamento de escolas, vou no 9º contrato. Dizem que precisam do meu trabalho, mas que não me podem considerar uma necessidade permanente porque estou a afetar um projeto que nunca se sabe se vai ter continuidade ou financiamento. 9 anos, senhores ministros, 9 anos, senhores deputados, não vos chegam, pelos vistos, para ser considerado uma necessidade permanente. Seriam precisos quantos? Outro exemplo. Sou contratada pelo Ministério da Educação. Estou na mesma escola desde 2007, sempre a termo, na área da orientação vocacional e formação de adultos. Todos os anos o contrato acaba, todos os anos há novo contrato. Não sabem se sou uma necessidade permanente? Acaso a aposta na educação de adultos vai caducar em 2018? Outro exemplo. Somos entrevistadores do INE e dizem que não somos necessidades permanentes. Mas como é que o INE funciona sem entrevistadores? Perguntam-nos os trabalhadores do INE. Senhores ministros, cada comissão de avaliação tem 7 membros, 3 do Governo, 3 dos sindicatos e o dirigente máximo. Ou seja, nenhum dirigente, nenhum reitor, nenhum diretor tem o poder de sozinho boicotar o programa. Pareceres que procuram escapar aos factos e contornar a lei só prevalecem se o Governo os calcionar. Só haverá decisões negativas das comissões com a cumplicidade do Governo. Está nas mãos do Governo anunciar que terminou o boicote, impedir quem está a tentar fazê-lo e, na fase de recurso, corrigir estas decisões. Um quarto problema prende-se com um assunto que conhecemos bem, nomeadamente o Sr. Ministro do Trabalho, nas reuniões que tivemos em conjunto para preparar o diploma, o falso outsourcing. Ou seja, o recurso a empresas privadas não para contratar um serviço, mas para fornecer mão de obra. A primeira versão da proposta de lei do Governo foi alterada no Parlamento por proposta do Bloco para clarificar que estas formas perversas de disfarçar a precariedade seriam incluídas neste programa. E ainda bem que pusemos isso na lei. No Centro Hospitalar do Oeste, a lei foi respeitada e as mais de 100 trabalhadoras intermediadas por uma empresa de trabalho temporário já têm o seu vínculo reconhecido e aguardam concurso. Mas há pessoas na mesmíssima situação a quem está a ser negado esse direito. Exemplo. Na RTP somos 25 trabalhadores que são necessidades permanentes, metade dos trabalhadores permanentes para a RTP Porto funcionar. Mas somos intermediados por uma empresa externa. Trabalhamos a recibo verde para a Código Green. Candidatámos ao PREV-PAP e desde então estamos a ser assediados para assinar um contrato de prestação de serviços, que é uma mentira. Na verdade, querem que estes trabalhadores assinem em março de 2018 um contrato que teria a data de início de janeiro de 2017 para que a administração da RTP possa usar esses contratos como pretexto para excluir estes trabalhadores da regularização. Ou seja, um hino à intrugice. E há mais exemplos. Somos mais de 60 enfermeiros, técnicos de farmácia, psicólogos, dentistas, auxiliares de ação médica a trabalhar via outsourcing em 3 estabelecimentos prisionais. Há mais de 10 anos que somos uma necessidade permanente e imprescindível, mas os nossos dirigentes dizem que não vamos ser abrangidos pelo PREV-PAP porque são as empresas privadas que têm que nos contratar. Ou outro exemplo, sou chefe de equipa da Autoridade Regional da Saúde, tenho ao meu cargo 10 pessoas, mas trabalho por via de uma empresa externa. Não sei se vou ser integrada porque dizem que o meu vínculo não é com o Estado. Senhores Ministros, não é aceitável que dirigentes usem o falso outsourcing como biombo para fingir que estas pessoas não são trabalhadoras do Estado. As comissões de avaliação não podem validar essa leitura. Está nas mãos do Governo garantir nessas comissões a integração destes trabalhadores. Um quinto caso
é o caso dos estagiários que desempenharam necessidades permanentes, que não estavam incluídos na proposta inicial do Governo, mas que foram incluídos por proposta do Bloco de Esquerda na lei. Falamos de todo tipo de exemplos. Estagiários na Agência Portuguesa do Ambiente, estagiário na PSP, estagiário no Tribunal. Terminarei, Sr. Presidente, com a tolerância que lhe peço. Estagiários em todo o tipo de serviços, incluindo no IFP, para analisar a fiscalização dos programas de estágio do IFP. Os estagiários foram incluídos na lei, mas as comissões de avaliação estão a dizer que a lei não as vincula a elas. Comissões. Para o Bloco, essa interpretação é uma aberração. Está nas mãos do Governo resolver este problema, chamar a si os processos dos estagiários, dar ordem explícita para que os pareceres positivos dos dirigentes sejam enviados diretamente aos respectivos ministérios e para que se proceda à homologação. E é preciso também que o Governo dê um sinal para a integração nas autarquias. Termino, Sr. Presidente, com o seguinte. O processo de regularização dos precários do Estado é uma oportunidade histórica de corrigir injustiças e ilegalidades. Deixamos aqui desafios concretos ao Governo. É por eles que tomamos a palavra e é pelo sucesso ou pelo insucesso deste programa que o Governo será julgado. Não apenas pelo Bloco de Esquerda, mas pelo conjunto dos precários que veem nesta maioria a expectativa de serem finalmente respeitados. Muito obrigado. Tem a palavra, neste ponto de abertura, o Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, para intervir em nome do Governo. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente.